noite, irmãos, mais uma vez. Amém. Pai do Senhor Jesus para todos vocês. Abra suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 13. Vamos ler, irmãos? Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé, junto ao altar, para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi, e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada neste lugar. No sermão passado, nós explicamos aos irmãos que Jeroboão foi o indivíduo responsável por institucionalizar a idolatria nas 10 tribos. Lembre-se, irmão, não esqueçam, nós estamos em um texto em que já nos apresentou a divisão do reinado de Israel. Então, todos vocês já devem estar cientes disso. Quando a gente está falando de Jeroboão, nós não estamos falando das 2 tribos restantes, que é Judá e Benjamim. Nós estamos falando das 10 tribos. Dan, Issacar, Zebulon e todas as outras tribos que constituíam, junto com as outras 2, as 12 tribos ou os 12 filhos de Jacó que constituíam o reinado de Israel. Jeroboão foi o primeiro rei das 10 tribos. E é interessante, meus irmãos, que o princípio, o início do reinado de Jeroboão se exemplificou em institucionalizar a idolatria. Não é que a idolatria não existia. A idolatria sempre houve, em lugares específicos. Não era todo Israel que era convertido. Dentre os israelitas havia os remanescentes. E vez por outra, alguém era pego lá nos rincões do país, numa tribo lá longínqua, levantando um altar para um Deus estranho. E esse alguém era identificado e logo era corrigido. Essas coisas pontuais existiam, mas nada que fosse institucionalizada, generalizada. Quando a gente diz institucionalizada, é quando o Estado
o reinado institucionaliza, coloca uma lei onde todos devem seguir aquela determinada religião. Jeroboão, o primeiro rei das 10 tribos, foi esse indivíduo responsável por institucionalizar a idolatria. Nós terminamos o sermão passado dizendo que ele substituiu as divindades, trocou o verdadeiro Deus de Israel por 2 bezerros de ouro. Ele criou uma nova religião, fazendo com que houvesse novas liturgias, novas cerimônias, novas festas. E ele se cercou de novos sacerdotes. Para uma nova divindade, precisa haver uma nova religião. Para que essa nova religião seja difundida, precisa haver novos sacerdotes, novos mestres, novos educadores que ensinem os homens os princípios desta nova religião. Em síntese, o que Jeroboão fez foi institucionalizar a idolatria em Israel. Mas não pense, Jeroboão, que Deus vai ficar parado diante desta tão grande rebelião. Não. A divisão era projeto de Deus, era uma disciplina da parte de Deus para com o reinado de Roboão, mas não era para Jeroboão tomar esse caminho. As 10 tribos ainda faziam parte daquilo que se chamava povo de Deus, de uma nação que foi escolhida para representar o nome de Deus diante das outras nações. Não pense, Jeroboão, que Deus irá ficar parado diante desta idolatria, que o verdadeiro Deus irá ficar inerte diante desta tão grande rebelião. Deus vai se manifestar. Enquanto Deus não se manifestava com as outras nações sendo idólatras, com essa não. Deus vai se manifestar. E é interessante, meus irmãos, que a primeira coisa que Deus faz não é um estrondo. O céu se rasga. Não. Lá pela tribo de Judá, Deus levanta um profeta. Deus levanta um atalaia. E isso nos faz entender, irmãos, que quando tudo está perdido, Deus sempre levanta um profeta. Lembrem-se onde nós deixamos Jeroboão. Qual o estado das 10 tribos? Completamente em escuridão. Atolada em idolatria. Não idolatria pontuais, mas em idolatria institucionalizada. Olhando com a perspectiva humana, nada viria de bom dali. Entretanto, Deus levanta um profeta. Deus levanta um atalaia para ser boca de Deus para com o rei Jeroboão. E isso é muito interessante, meus irmãos, que esta sempre foi a maneira de Deus agir. Claro, meus irmãos, que em momento específico houve intervenção de Deus de forma extraordinária. Um trovão, um terremoto. Essas coisas, elas aconteceram, mas elas eram extraordinárias, elas não eram ordinárias. Não era o jeito de Deus falar com o povo. A maneira de Deus conversar com o povo a respeito do seu desagrado era levantando um atalaia. Era levantando um profeta. Deus nunca vai deixar de ter testemunhas. E isso me consola o coração. Eu inicio este sermão com esse entendimento. Deus nunca deixará de ter testemunhas dele. Quando todas as coisas parecem perdidas, quando o mundo está atolado em trevas, quando a perspectiva humana é de que nada vai melhorar, Deus levantará um profeta para falar em nome dele. Sempre foi assim. Nas histórias bíblicas é assim que Deus se manifesta.
E eu não tenho tempo aqui para pincelar as histórias onde Deus faz isso. Mas se você for para a história da igreja, você vai ver exatamente situações como essas. Quando o mundo estava em trevas e a igreja estava perseguida, Deus levanta os pais apologetas, que eram os indivíduos responsáveis por defender a doutrina cristã. Logo no 2º século, meus irmãos, o cristianismo foi abalado pelas várias heresias que estavam surgindo no seio da igreja. Se Cristo era Deus, se Cristo não era Deus, se Cristo era humano, se Cristo não era humano. Várias heresias foram surgindo, minando da terra. O que é que Deus faz? Levanta um grupo de homens para defender a fé cristã. Ao passar do tempo, a igreja entrou em escuridão, onde, por 1000 anos, não se propagava as Sagradas Escrituras. A igreja entrou naquilo que se chama a Idade das Trevas. Quando, de repente, lá na banda da Alemanha, nasce um homem chamado Martinho Lutero, que com seus passados anos se converte ao protestantismo. E depois de sua conversão, ele faz as 99 teses e as pregas no castelo de Wittenberg. E a partir dali, uma nova luz clareia sobre a humanidade. A Bíblia passou a ser um veículo de esclarecimento para as pessoas. A reforma protestante colocou uma Bíblia na mão de cada uma das pessoas. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Simples. Quando tudo está perdido, quando o mundo está um caos, Deus faz questão de levantar alguém que fale em nome dele. O que isso tem a ver conosco? Muito. Como é que o mundo hoje está, irmãos? Será que nós estamos vivendo em dias legais? Será que o mundo está perfeitinho, está tudo legalzinho, está tudo em seu lugar? Será que os homens estão servindo a Deus, são tementes ao Senhor? Será que as famílias estão cada uma aos pés do Senhor, temendo ao Senhor, prostrada diante do Senhor? A verdade aqui, hein? Não. O mundo está um caos. E vou dizer uma coisa para vocês. Não vai melhorar. Vai piorar. Vai piorar. Mas sabe qual é a certeza que eu tenho? Do meio desse caos, do meio dessa imundícia, no meio dessa escuridão, Deus levanta seus atalaias. Deus levanta seus profetas, que não tem medo de se apresentar, que não tem medo de defender a verdade, que levado pelo Espírito Santo, chega nas forças do rei e diz o que tem que ser dito. Deus ainda tem atalaias no meio deste mundo em trevas. Deus ainda tem guardado os seus remanescentes, homens e mulheres que estão dispostos a serem usados por Deus para defenderem a verdade bíblica. Assim como Deus levantou um profeta do meio de uma escuridão para falar com Jeroboão, Deus ainda levanta eu e você para ser luz no meio deste mundo. É isso que a Bíblia diz: vós sois a luz do mundo, sal da terra. O que eu quero dizer com isso? Você e eu temos que estar dispostos a ser usados por Deus no meio deste mundo de trevas. E onde começa isso? Lá no seu trabalho. Infelizmente, às vezes, a gente se depara com alguns crentes que dizem assim: pastor, eu não aguento, o local em que eu habito é um antro de perdição. É aí o local. É exatamente este o local onde Deus colocou você. Um profeta, ele fala, ele abre a sua boca, ele reage exatamente às depravações que há no mundo. Ele se posiciona com a verdade bíblica,
mostrando para o mundo que essa rebelião, que essa idolatria, certamente terá suas consequências. Essa é a nossa responsabilidade. E eu tenho certeza, eu não sou muito otimista não, irmãos, eu vou falar sério para vocês, me desculpe pelo meu negativismo, mas eu não acredito num avivamento mundial, eu não acredito. Não acredito. Eu acredito em avivamentos pontuais. Nós iremos presenciar alguns avivamentos pontuais. Um local aqui, no local lá, mas mundial. É muito difícil isso acontecer, como já aconteceu em outras vezes. Entretanto, eu não estou preocupado com o avivamento mundial. Sabe do que eu estou preocupado? Com o avivamento lá na minha casa. Depois, lá no meu trabalho. Como eu, como luz e profeta de Deus, me manifestarei diante dessa situação. Por isso, leve uma palavra para você. Só você sabe como o ambiente em que você trabalha é. Quão depravado é esse ambiente. Deus quer que você ouça esta noite. Você foi escolhido para estar exatamente neste local. Para quê, pastor? Para ser boca de Deus, profeta de Deus, atalaia de Deus, para quando ver a idolatria do mundo, a perdição do mundo, se posicionar e dizer ao mundo que o caminho em que eles estão percorrendo, certamente levarão à destruição. Não pense que isso vai trazer palminha nas suas costas, elogios a você. Profeta não espera elogio. Profeta espera perseguição. Certamente você estuda. E certamente você tem uma rede social. E certamente sua rede social é cercada de colegas, crentes e não crentes. Se posicione. Levante-se como atalaia e diga a verdade. Você vai ver que certamente virá a perseguição. Esse primeiro ponto nos revela que não importa qual seja a situação depravada em que o mundo está, Deus sempre guardará o seu remanescente. Deus sempre terá um profeta para levantar e falar, proclamar a sua santa e gloriosa palavra. Nós somos exatamente essas pessoas. Esta geração precisa exatamente, não de Elias, não de Pedro, não de outro profeta. Esta geração precisa exatamente de eu e você. Serão eu e você que iremos fazer diferença no meio desta geração. Não é Elias, não é nenhum outro profeta das Sagradas Escrituras. É eu e você. É responsabilidade nossa. Os outros passaram. E o que eles tinham que fazer, já fizeram. Agora, cabe a nós segurar as mãos uns dos outros. Confessarmos as mesmas doutrinas bíblicas que eles já confessaram. E dizer ao mundo que se eles não se arrependerem de seus pecados, certamente cada um deles irão para o inferno. Essa é a palavra de Deus na nossa boca. Mas vejamos, irmãos, qual é a mensagem que esse profeta traz para Jeroboão. Vejam comigo o versículo 2 e o versículo 3. Versículo 2 e 3. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Olha o que ele dizia. Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi, e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e os ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Qual é a mensagem que esse profeta está trazendo? Qual é o conteúdo dela? Existe algum elogio aqui para Jeroboão, irmãos? Não há nenhum elogio para Jeroboão. Aliás, o profeta, ele faz questão de não dar nem trela para Jeroboão. O profeta está preocupado com quem? Com o altar. Eles não começaram a adorar um novo Deus? O profeta esquece Jeroboão e foca agora na idolatria.
Qual é a mensagem desse profeta? É que esse altar um dia será profanado. Percebam, meus queridos irmãos, que havia algo em comum entre os povos da antiguidade. E o que era comum entre eles? Era a crença de que não se poderiam encostar em objetos que haviam sido consagrados aos seus deuses. Vocês se lembram, por exemplo, quando Nabucodonosor pegou os utensílios da casa do Senhor? O que foi que Nabucodonosor estava fazendo? Ele estava profanando. Nabucodonosor é um título, viu, irmão? O outro também era Nabucodonosor, tá bom? Belsazar, se vocês querem, então era Belsazar, tá certo? Ele profanou. Não se poderia tocar em algo que já havia sido consagrado aos deuses. Olha o que Deus está dizendo aqui para o altar, nas forças de Jeroboão, logo no versículo 3. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar vai se fender, e as cinzas que estão sobre eles vai ser derramada. O que o profeta está dizendo? Esse altar vai ser quebrado. E é interessante, meus irmãos, que o que Deus está fazendo aqui é profanando o altar que foi levantado. Essa é a ideia. Se vocês entenderem os pormenores do texto, aqui há uma briga de deuses. Claro que não existe deuses, mas a ideia é exatamente essa. Jeroboão encontrou um novo Deus para o povo adorar. O que Deus, quando se apresenta com o seu atalaia, está dizendo? O Deus que vocês levantaram, ele vai cair. É isso que Deus está dizendo para Jeroboão e para o povo. Enquanto o altar vai cair, Deus permanecerá de pé. Essa é a ideia. Deus está dizendo para Jeroboão, junto ao altar que Jeroboão levantou, o altar que vocês estão adorando, no local dele, onde vocês sacrificam as suas oferendas, eu vou quebrá-lo. Ele vai se fender. E se você ler, meus irmãos, no versículo 5 diz assim: além disso, o altar se fendeu. Depois de alguns acontecimentos, o versículo 5 abre a história dizendo assim: além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Quebrou. O altar foi em pedaços. Nesse caso, quem é maior? A religião institucionalizada por Jeroboão, os 2 bezerros criados por Jeroboão para que o povo adorasse, os sacerdotes que foram consagrados por Jeroboão para simplesmente institucionalizar a religião. Quem é maior? Toda essa religiosidade ou Deus? O que Deus está dizendo aqui é: eu sou o único Deus. Vocês estão adorando aquilo que foram criados por vocês. Olha o que diz o versículo de número 2, meus irmãos. Ele clamou contra o altar segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor: um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras. 2 coisas que estão acontecendo nesse texto. Primeira, é Deus dizendo: o Deus que vocês levantaram vai cair. Segundo, a religião que vocês institucionalizaram vai cair. Eu vou levantar um homem da casa de Davi. Vocês se lembram? Por favor, lembrem-se disso. Puxa um pouquinho para a memória. O que foi que Jeroboão e todas as outras 10 tribos fizeram? Elas cortaram o laço com a casa de Davi. Elas não quiseram mais saber da aliança com a casa de Davi. E cortar a aliança com a casa de Davi é rejeitar o caminho da salvação, é desprezar o caminho da salvação. O que Deus está dizendo aqui? Vocês desprezaram o caminho da salvação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Da casa de Davi eu vou levantar um homem que vai exterminar essa religião que vocês levantaram.
como eu aplico esse texto para nós. É simples, irmãos. Vou dizer uma coisa para vocês. Um dia, um descendente da casa de Davi, escute, um dia, ainda não. Em termos passados, o anjo Gabriel aparece para Maria e diz: tu és agraciada, porque em teu ventre vai nascer um ente, e você vai colocar o nome dele de Jesus. Seu nome será Emanuel, Deus conosco. O menino nasce lá pelos rincões de Belém, quando de repente inicia seu ministério, e o que se ouve nas praças é alguém gritando: Jesus, filho de Davi. De que descendência Jesus veio? Da descendência de Davi, da casa de Davi. Um dia, todas essas divindades, criadas pela mente humana, quer seja divindades de poste ídolo, de imagem de escultura, quer seja divindades você mesmo, com o seu próprio egoísmo e com a sua própria lógica. Um dia, todas essas divindades irão cair por terra. Lá em Filipenses capítulo 2, a Bíblia nos diz que ele, tendo se achado em forma divina, não usurpou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas ele, estando em forma divina, esvaziou-se e vindo a ser servo, foi obediente. Até quando? Até a morte, cumprindo todo o ministério que estava traçado para ele, dando o brado de vitória na cruz, dizendo: tetelestai. Ele se subjugou, ele se sujeitou a todo o processo de obediência que estava determinado para ele. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo quê? Deus o exaltou. E Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que não há nenhum Deus, só há um, Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Todos eles se curvarão diante da autoridade do descendente da casa de Davi. Nós nos reunimos aqui esta noite, olha qual é a beleza da coisa, irmãos. Nós nos reunimos aqui esta noite porque um dia foi nos apresentado o descendente da casa de Davi. Um dia nós ouvimos uma mensagem profética, uma mensagem evangelística, ordenando que nos arrependêssemos dos nossos pecados, porque o rei havia chegado, o descendente da casa de Davi havia chegado. O que foi que nós fizemos? Curvamos, tombamos diante dos seus pés, aceitamos sua autoridade e estamos inseridos em seu reino. Quando ele voltar, o que vai acontecer conosco é: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o que está preparado para vocês antes da consumação dos séculos. Nós já adoramos ele, nós já fazemos parte de sua família, nós já nos curvamos diante de sua autoridade, mas os homens não. Sabe o que vai acontecer? Um dia, todos irão fazer isso. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 10, diz assim: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançado quem? A besta e o falso. O falso profeta é exatamente aquele que simplesmente intensifica as religiões do mundo. É aqueles que propaga para que as pessoas se submetam ao poder do anticristo. Esse é o falso profeta. O falso profeta aglomera todas as religiões. Ele abarca todas as religiões em si e ele cultiva, ele ensina para que as pessoas tenham esse tipo de religiosidade. Um dia,
a personificação de toda a religião falsa será jogada no lago de fogo. Olha o texto. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta, poder político, e o falso profeta, poder religioso. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Esse aqui é o destino da falsa religião, irmãos. Escute. O profeta se posiciona diante de Jeroboão e diz que o Deus criador dos céus e da terra irá profanar aquele altar, quebrando aquele altar. O profeta se posiciona diante de Jeroboão dizendo que aquela falsa religião irá se acabar. Nós somos atalaias de Deus, boca de Deus, para dizer a este mundo, nossa mensagem é essa. Nós não temos outra mensagem a dizer ao mundo, a não ser que eles se arrependam de suas idolatrias, que eles se curvem diante do verdadeiro Deus, e que eles aceitem a religião revelada, que é as Sagradas Escrituras, porque senão, um dia, todos eles, com suas divindades e com suas religiosidades, irão ser lançados no lago de fogo. Ah, pastor, mas essa mensagem é muito pesada. É a mensagem do Atalaia. Esse é o conteúdo da nossa mensagem. Continuemos o texto para que a gente entenda os pormenores e a reação que Jeroboão tem diante desta mensagem. Vamos lá. Versículo de número 4, irmãos. Leiamos o versículo de número 4 do capítulo 13. Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Irmãos, isso aqui isso é muito natural. Não há nada de mais natural do que um ímpio, quando ouve o conteúdo do evangelho, agir com arrogância. Qual foi a reação de Jeroboão? Tentar calar a boca do profeta. O coração de Jeroboão está completamente atolado em seu ídolo e em sua religião. Jeroboão ama seu ídolo, ama sua religião. Ora, aparece alguém com uma mensagem quebrando completamente o conceito de Jeroboão. Você imagina, irmãos? Escute, imagina aqui, ó. Você ama sua esposa, gosta muito dela. De repente, alguém chega e começa a falar mal de sua esposa. Qual é a sua reação? No mínimo, a sua vontade é estraçalhar essa pessoa. Porque essa pessoa está denegrindo a imagem daquela que você ama. Jeroboão ama a religião dele. Jeroboão ama o ídolo dele. E agora aparece um Zé Ninguém e começa a dizer que a religião dele vai se acabar. E que a divindade que ele adora vai cair. Qual é a reação desse homem? Simples. Mais natural possível. Calar o mensageiro. Para o bem da nova religião, o profeta tem que morrer. Escute, irmão, não tem algo tão natural como isso. Para o bem da nova religião, tem que calar a boca do profeta. A gente tem que arrumar um jeito de calar este homem. Prendam ele. Coloque ele no cárcere. Reação natural. Eu me lembro das palavras que Cristo disse: ora, eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. E eu já cansei de dizer que lobos não tratam ovelhas como irmã. Lobo não trata ovelha como irmão. Jesus disse que nós somos como ovelhas, que tem voz, que fala, que proclama. Somos atalaia no meio dos lobos. Todas as vezes que nos posicionarmos com o conteúdo da mensagem que o próprio Deus já nos deu, a reação natural do mundo é tentar nos calar. Meus irmãos, não fiquem admirados com essa reação de Jeroboão, pois essa certamente é a reação de todos os ímpios que diante dos mensageiros de Deus tentam calar.
Será que o mundo não está tentando calar a voz da igreja? O mundo está se organizando. Não pense que isso não está acontecendo. O mundo está se organizando para calar a voz da igreja, para calar a voz dos atalaias. Isso é mundial, isso não é coisa do Brasil, não. O mundo todo está se preparando para se haver um novo conceito, uma nova religião, em que as coisas relativas é o que vai dominar a nossa vida. Não existe nenhum valor absoluto. Prepare-se para isso. Irão tentar nos calar. Irão fazer qualquer tipo de conchaves para calar a voz da igreja. Por quê? Porque a igreja, mesmo que a igreja esteja capenga, mesmo que com muitas falhas, que é propícia porque a igreja é constituída de pecadores, mas apesar das falhas da igreja, a igreja ainda continua sendo um exército de bandeira. Apesar das falhas da igreja, a igreja ainda continua sendo o sal que impede a putrefação deste mundo. A igreja ainda continua sendo a luz que de alguma forma clareia as mentiras deste mundo. E deixa eu dizer uma coisa para você, se há algo que eu creio, é na igreja do Senhor Jesus. Foi Ele quem disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós estamos avançando, não pense, a igreja de Jesus está avançando. A igreja de Jesus é sempre vitoriosa. E porque a igreja avança, o mundo quer calar a nossa voz. Mas, meus irmãos, não se espante se em qualquer hora e a qualquer momento nós recebermos uma voz de prisão, ser processados, a polícia entrar. Não se estranhe isso. Isso é a normalidade do mundo. Nós hoje estamos vivendo um mar ainda de menos perseguição. Mas prepare-se. Prepare-se. Porque os crentes 007 vão ter que sair da cova. Os crentes que estão camuflados, sem se posicionar, vai ter que se posicionar. Ou se posiciona ou nega. E aí? Se posicionar, vão tentar calar a sua voz. Essa é a reação de todo ímpio diante da verdadeira mensagem do Evangelho. Mas Jeroboão não reage apenas dessa forma. Olha como Jeroboão reage também. O que acontece com a reação de Jeroboão? Ele manda prender. Olha, o rei está oferecendo sacrifício. De repente o profeta chega, esquece Jeroboão e diz: altar, altar, eis que eu te digo. Eis que eu te digo. Altar, você vai se fender, você vai quebrar. E esses sacerdotes que agora estão oferecendo sacrifício em cima de você, todos os ossos deles serão queimados sobre você. Naquela mesma hora, Jeroboão se posiciona: prenda o homem. Aí aqui aparece aquilo que é extraordinário. O que é extraordinário no texto, irmão? É o profeta falar? Não, isso não é extraordinário. O profeta falar é algo ordinário. O que é extraordinário no texto? É na hora que Jeroboão manda prender. O que acontece com a mão dele? Versículo de número 4. Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Peia nele. Peia em Jeroboão. Deus, para guardar o seu profeta, que nem sempre isso acontece. Deixa eu colocar a coisa na sua cabeça. Então pronto, eu vou falar que Deus vai me guardar. Não vá por essa não. Daniel foi livre da cova dos leões. Não foi engolido pelos leões, mas muitos passaram por lá e... Tá bom? Sadraque, Mesaque e Abidnego foram livres da fornalha, mas muitos entraram e... Proposta de Deus. Para uns livres, outros não. O fato
é que Deus intervém nessa situação aqui, fazendo com que o braço de Jeroboão fique paralisado. O que acontece na mesma hora, irmão? Olha só o que acontece. Na hora em que o braço de Jeroboão fica paralisado, ora, irmão, mexeu no bolso do homem. Mexeu na saúde do homem. Quer ver alguém voltar atrás? Eu me lembro que eu estava lá no meu cantinho, quietinho, achando que eu era o máximo. Aí, de repente, uma pedrinha desse tamanho entrou nos meus rins e eu me trouxe todo. O homem se acabou. Foi o que Deus fez aqui. Mexeu no seu corpo. Disciplinou ele de forma temporária. E na hora que Deus faz isso, Jeroboão é tomado por um sentimento de restituição do braço. Não pense que ele está arrependido, não. Jeroboão não está arrependido. O que Jeroboão vai fazer aqui é camuflar um falso arrependimento. É isso que acontece com os ímpios, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O sofrimento é algo absolutamente natural para os seres humanos caídos. Mas os seres humanos caídos não vivem sofrendo direto, a não ser alguém pontual. A normalidade da vida é que as coisas vão correndo bem. A gente nasce numa família, a não ser aquelas pessoas mesmo, que aí, meu Deus do céu, é miserável mesmo. Mas a normalidade das coisas é a gente vai crescendo, se desenvolvendo, namora, casa. Ou não é assim? Aí acontece uma tragédia. Por causa da tragédia, nós então vamos atrás de Deus. É de Deus? É não. Vejam a conversa de Jeroboão. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, não tem nada de meu Deus, e ore por mim para que meu braço se recupere. Jeroboão não está arrependido da sua idolatria. Não há nenhum resquício de arrependimento no coração deste homem. Tanto é que no versículo de número 7, o rei convida o profeta para sua casa e ele tenta barganhar com o profeta. O profeta intercede, ele é curado. O que é que Jeroboão tenta fazer? Pagar o profeta, porque o profeta orou e ele foi curado. Parece familiar, irmão? Parece familiar? Ou não é assim que é exatamente os seres humanos? Eles simplesmente vão vivendo suas vidas sem importar com os seus pecados. As mensagens são pregadas, os profetas são levantados, ordenando que eles se arrependam de seus pecados, e eles não se arrependem, eles continuam suas vidas, até que de repente, a porta se fecha. E aí ele olha para um lado, e ele olha para o outro, não tem para onde fugir. Aí sabe para onde ele vai? Para uma igreja evangélica. Será que ele está indo atrás de Deus? Será que ele está arrependido de seus pecados e decidido a não mais desobedecer o Senhor? Não! O que está lhe causando tristeza não é o pecado. O que está lhe causando tristeza é a ausência daquilo que ele tinha. É o pecado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Infelizmente, uma porcentagem muito grande daqueles que entram nas igrejas entram não arrependidos de seus pecados. Não porque pecaram contra Deus e querem seguir o caminho da salvação com a aliança com o descendente da casa de Davi. Não. Eles perderam a casa, por isso estão tristes. Eles perderam um filho, por isso estão tristes. Eles estão doentes, por isso estão tristes. O que eles querem? Reaver aquilo que eles tinham. Por que isso é claro na vida de Jeroboão? Simples, versículo 33 diz assim:
Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdote para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. Quando Deus tocou no homem, ele até que reagiu, parecendo que estava arrependido. Mas o tempo vai mostrar que não há arrependimento no coração desse ímpio. Essa é a reação de todo lobo. Lobo é lobo, irmão. O lobo até camufla alguma coisa. Os lobos que estão dentro da igreja, eles até se vestem de uma capa de ovelha, de uma capa de religiosidade. Eles até parecem com crente, com um anjinho, mas não são. Sua natureza é de lobo. Eles até perdem alguma coisa, e porque perdem, ele vem para a igreja para tentar reaver alguma coisa que eles perderam. Mas o tempo vai mostrar que não há arrependimento nenhum. O tempo vai mostrar que eles continuam amando seus deuses, continuam fazendo para si religiões que não é revelada, e continuam se cercando de homens que tentam amassagear o seu ego. O tempo vai mostrar que se essas pessoas pudessem, elas matavam Deus, e elas não querem nada com o reino. O tempo vai mostrar, e o tempo vai mostrar isso. E quando mostrar, as máscaras caem e a gente vê quem de fato é temente a Deus. O que nós vimos até agora, para a gente terminar: quando tudo está perdido, Deus levanta um profeta. A mensagem do profeta é: todas as religiões serão exterminadas e todos os deuses irão se render diante do verdadeiro Deus. Ao proclamarmos esta mensagem, aqueles que nos ouvem têm duas opções: se convertem, se arrependem, tomam-se aos pés da cruz e aceitam Jesus Cristo como seu Senhor. Mas a outra reação é a reação natural de todos os ímpios. Eles tentam calar o mensageiro, ou eles camuflam um falso arrependimento que não vem do próprio Deus. Com isso, Deus reage. Porque se tem uma coisa que Deus odeia, é falso arrependimento. Deus odeia falso arrependimento. O juízo de Deus vão cair sobre Jeroboão, irmãos. Deus, que é santo em tudo que faz, certamente não deixará impune o pecado das 10 tribos e a rebelião do rei Jeroboão. Aos poucos, Deus vai despejar a sua justa ira sobre Jeroboão e sobre as 10 tribos. Vamos ver para terminar? Vamos ver? 1 Reis capítulo 3, versículo 14, a Bíblia diz que a mão do rei secou. Primeiro juízo. 1 Reis, capítulo 13, versículo 5, a Bíblia diz que o ídolo foi quebrado. 1 Reis, capítulo 13, versículo 12 ao 3, a Bíblia diz que o sistema idólatra será queimado. Agora, 1 Reis, capítulo 14. Vamos ver. Versículo 1. Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. Quem ficou doente? Abias, filho de Jeroboão. Versículo 12. Quanto a você, volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino. Versículo de número 17, por favor. Então a mulher de Jeroboão levantou-se e voltou para Tisa. Assim que entrou em casa, o menino morreu. Que menino era esse? Filho de? Vamos elencar os juízos? Olha o que Deus está fazendo. Despejando paulatinamente, de forma pausada, seu juízo sobre Jeroboão. Primeiro, a mão dele seca. Segundo, o altar quebra. Terceiro, os sacerdotes vão ser queimados. Quarto, o filho do próprio rei é recusado por Deus a ser curado pelo próprio Deus. Deus se recusa a curar esse menino e ele morre. Capítulo 13, versículo 10. Olha o que diz, irmãos. 13 e 10. Se espante não. Por isso,
trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último. Quem está dizendo é Deus, viu? Capítulo 14, versículo 10. Por isso, trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel, seja escravo ou livre. Queimarei a família de Jeroboão até o fim, como quem queima. Vocês sabem o que é esterco? É isso aí mesmo. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão os que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. O Senhor falou. Começa o juízo. O juízo começa sobre a vida do homem. A mão dele seca, o altar dele é quebrado, a religião dele é exterminada, o filho dele é morto, a família dele tem uma sentença de morte, onde todos irão morrer. Deus faz questão de dizer assim, ó, ninguém vai morrer de morte morrida. Vou matar tudinho. Eita, que Deus grandão, né, irmão? Mas sobrou só para Jeroboão. E as 10 tribos, pastor, elas também não entraram nesse sistema religioso e nessa adoração a esses falsos deuses. Versículo 15 e 16. 15 e 16. E o Senhor ferirá Israel. Israel aqui não é a completude das 12 tribos. Israel aqui é o que, irmão? As 10 tribos. E o Senhor ferirá Israel de maneira que ficará como junco balançado na água. Vocês já viram um junco balançado na água, irmão? Já viram? Um junco balançado na água? Fica para lá e para cá, né? Sem rumo, né? É assim. O que Deus está dizendo assim, ó. Eu vou balançar vocês das tribos e vocês vão ficar sem rumo. Vocês vão ficar perdidos no espaço. Continuamos o texto. Ele desarraigará Israel desta boa terra que deu aos seus antepassados e os espalhará para além do Eufrates. O que Deus está dizendo? Eu coloquei vocês aqui, agora eu vou tirar vocês daqui. Show da minha terra. É isso que Deus está dizendo. Vocês não quiseram levantar uma nova religião? Vocês não quiseram adorar a falsos deuses? Vocês não levantaram sacerdotes que não eram de minha parte? Agora tome consequência. Vou tirar vocês da terra que coloquei vocês. Continua o texto, irmãos. Pois vocês provocaram a ira do Senhor com os postes sagrados que fizeram. E ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e tem feito a Israel cometer. Depois disso aqui, passado 200 anos, termino aqui. O império assírio vem do norte, despojando todas as nações que estão no seu caminho. A Assíria tinha um jeito propício de ganhar território. É diferente de Babilônia. Babilônia invadia e levava deportado as pessoas para seu lugar. A Assíria não. A Assíria invadia, rasgava as mulheres grávidas no meio, tirava os filhos de dentro do seu bucho, da sua barriga, colocava um gato e costurava. A Síria, onde quer que ela passava, ela pegava os homens, pendurava em um madeiro, empalhava? Empalava, enfiava uma estaca no seu orifício anal, para onde quer que as pessoas vissem essas cenas, dissessem, aqui passou a Síria. 200 anos depois, a Síria vem. Vocês se lembram de Jonas? Quando Deus diz assim, ó, Jonas, vai pregar na cidade de Nínive. Nínive é a capital da Síria. Por que Jonas não queria ir, irmão? Por que Jonas não queria ir? Porque esse era um povo perverso. O que Deus está dizendo aqui? Ai, vocês querem andar nos pecados de vocês?
Vocês agora inauguram uma nova religião. Vocês me abandonam para servir a novos deuses, pois a consequência virá sobre vocês. Vou levantar um império, vou sacudir vocês e vou despejar vocês da minha boa terra. Daqui vocês vão partir e nunca mais vão voltar. Nunca mais voltaram. Nunca mais voltaram. As 10 tribos foram jogadas pelos 4 cantos do mundo e nunca mais elas retornaram para a sua terra. Por causa de quê? Da idolatria. Termino dizendo: não pensem os homens que Deus ficará inerte aos seus pecados. Na verdade, este texto acaba revelando para todos nós aquilo que Paulo disse em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se engane. De Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Pois aquilo que o homem plantar, ele também colherá. Nós recebemos da parte de Deus uma palavra esta noite. Só há um Deus. Só há uma religião. E somente aquelas pessoas que com a Bíblia aberta expõem para nós a palavra de Deus, somente a essas nós devemos ouvir. Se nós negarmos esse tripé da religiosidade, nós estamos negando a divindade de Deus, sua religião e seus profetas. E então estamos institucionalizando idolatria. E ao fazer isso, Deus não ficará inerte. Deus se posicionará e mostrará para os rebeldes que ninguém zomba dele. Feche os olhos. Deus, não há Deus semelhante a ti. Os deuses criados são apenas invenção da mente humana. Somente a ti nós nos prostramos. E somente ao Senhor nós rendemos louvores. Ó Espírito Santo, traz arrependimento sobre as nossas vidas. Quantos ídolos nós levantamos na nossa vida cotidiana. Quantas vezes nós negamos o poder de Tua palavra e nos prostramos diante das verdades que o mundo apresenta. Mas nós pedimos nesta noite que o Senhor nos convença deste pecado, que o Senhor trabalhe na nossa mente e em nosso coração e nos traga de novo para a realidade, Senhor. Que não haja um arrependimento camuflado, mas um arrependimento genuíno, onde não estamos arrependidos e tristes pelaquilo que perdemos, mas arrependidos por ter pecado contra o Senhor. O Senhor é o bem mais precioso da nossa vida. O Senhor é a razão da nossa existência. O Senhor é o tesouro escondido que nós encontramos. Por isso, Senhor, todo pecado contra Ti traz-nos tristeza. Nosso arrependimento é produzido por causa disso, Senhor. Nós não Te adoramos pelo que o Senhor pode dar. Nós Te adoramos pelo que o Senhor é. Nossa tristeza não é a ausência de coisas. Nossa tristeza é a ausência do Senhor. Dá-nos mais de Ti, Senhor, mais de Ti, mais de Ti e mais de Ti. É isso que nos basta, Senhor, pois ter mais de Ti é o suficiente para as nossas vidas. O Senhor preenche todos os espaços e lacunas do nosso coração. Não precisamos de ídolos, não precisamos de falsa religião, não precisamos de nada disso. Precisamos do Senhor e somente de Ti. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.